Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana começando, uma segunda-feira, né? Dia 29 de setembro já, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos Grãozinhos no Caminho. Os grãozinhos de hoje trazem para a gente o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nas instruções dos Espíritos, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais, não teríeis feito o que reprovais, e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Gente, a indulgência não é você perdoar. É você não receber, né, a carga que vem para aquele que tem que perdoar. É você não ver, né, não criticar, não julgar os erros do outro, as falhas do outro. E se você vê e quiser falar alguma coisa, gente, o que a indulgência te ensina? Chega, conversa veladamente, só vocês dois ali. Critica, conversa, mas ali, só os dois. Né? Não aceite para você uma carga pesada que você mesmo busca. Entenderam? Façam de conta que não está acontecendo nada. Façam de conta que o que está acontecendo não é com você. Releve. Ninguém sabe o que tem no coração do outro. Ninguém sabe o que o outro passa, a não ser o Pai. O Pai maior sabe tudo o que se passa. Cabe a Ele julgar, cabe a Ele condenar ou absolver. Não cabe a nós. A nossa missão aqui, como Jesus disse, é nos amarmos uns aos outros. E como que a gente vai amar se a gente não for indulgente? Não é? A gente tem... a indulgência é uma prova muito grande de caridade, de amor ao próximo. Porque a gente não vê, né? Não vê maldade, não vê má intenção em nada que o outro faz. Então vamos encher nosso coração de indulgência, para a gente ter uma vida mais leve, mais tranquila. Né? Se o outro errou, gente, quem vai ter que pagar o erro? Não é você. Então por que você tem que ir criticar o erro do outro? A não ser que essa crítica que você vai fazer seja uma crítica que vai ajudá-lo a se melhorar. Mas o que o livro fala para você aqui, o que José fala para você aqui, para você chamar esse que fez o que você vai criticar, vai fazer uma crítica construtiva, chamar ele num cantinho, falar com ele baixinho ali,
e explicar para ele o que você pensa. Não é cobrar dele fazer o que você quer que ele faça. Tá certo? É para criticar construtivamente, dar uma sugestão. Tá certo? Tem mais coisas aí, né, gente? Então, cada um pode comentar. O pessoal que está vendo o vídeo aí até o final, pode comentar, né? Nos comentários aí, ajudar a gente aí, ó. Vai ser ótima a participação de todos aí, né? Indulgência é caridade, é uma caridade muito grande. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 2 do livro 4, Penas e Gozos Futuros. Nós estamos falando da natureza das penas e gozos futuros, questão 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Sempre boa da parte dos bons espíritos, claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que eles creem suscetíveis de se deixar arrastar e que frequentemente arrastaram ao mal durante a vida. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos que sobre os homens, porque eles não têm por auxiliares as paixões materiais. Gente, então, a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros depende do espírito, né? Se for um espírito bom, claro que a influência vai ser sempre boa, né? Agora, um espírito mau, um espírito ruim, ele não vai exercer uma influência boa, ele vai querer arrastar consigo os outros espíritos. Vai depender de quê? Vai depender do outro espírito, do livre-arbítrio desse outro espírito aceitar isso ou não, né? Então tudo, tanto aqui na Terra quanto lá no plano espiritual, depende do nosso livre-arbítrio. Depende da gente, da nossa vontade de melhorar. Sempre vai depender da gente. O Pai deu essa oportunidade para a gente, né? E se o Espírito abre a porta para a aproximação desse outro Espírito e deixa esse outro Espírito influenciar as suas decisões, é a escolha dele. É a escolha dele. E geralmente esses espíritos que estão ali agora perturbando esse espírito, fizeram isso durante a vida terrena dele. E agora que ele está livre da matéria, que está lá no plano espiritual, eles estão tentando fazer isso também, mas vai depender do livre-arbítrio deles sempre, né? E como fala aqui que a morte não nos livra da tentação, não, mas é muito mais difícil para um espírito influenciar um outro espírito desencarnado do que influenciar um espírito encarnado, porque o espírito desencarnado, ele está livre da matéria, ele não tem ali os arrastamentos da matéria. O espírito que quer desencaminhar o outro, ele não tem oportunidade, por exemplo, de levar o outro para um bar, para esse beber, para arrastar com ele o vício da bebida, o vício da droga, ele fazer alguma coisa ruim contra outra pessoa fisicamente, ele não vai ter essa oportunidade, né? Então, a influência que ele vai exercer sobre o espírito desencarnado já é muito menor do que sobre um espírito encarnado, tá? É isso aí. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, com muita paz, com muita luz, com muito amor no coração, muita sabedoria, equilíbrio, muita saúde e muito trabalho para nós. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.